Muito bom dia, rapaziada. Hoje eu vim fazer aqui com você questões de contabilidade geral, usar uma técnica de chute para essa matéria. Então vem comigo, vocês vão gostar. Tô animado porque essa técnica ó, tá ajudando várias pessoas. Obrigado aí pelo carinho, rapaziada. Eu sou o Matheus Augusto, servidor público federal, nomeado agora em 8 concursos, porque hoje fui nomeado em mais um. Já já vou mostrar para vocês qual que é o concurso que eu fui nomeado hoje. Então fica até o final, e no final eu vou mostrar para vocês o concurso que eu fui nomeado e fiquei em quarto lugar, rapaziada. Então aqui, ó, na telinha do Que Concursos, telinha que a gente ama. Antes de explicar a técnica, eu vou logo para a questão para depois mostrar para vocês como funciona. Antes de começar o vídeo, eu fiz uma questão, ó, que eu filtrei questões não resolvidas por mim, disciplina Contabilidade Geral, CESP, Sebrasp, questões de certo e errado. Antes de começar o vídeo, eu já fiz uma questão, eu pulei várias que não dariam para usar a técnica, então nem todas dá para usar a técnica, vocês vão entender ao decorrer do vídeo. Então vamos para cima aqui, ó. Eu peguei essa questão aqui e analisei e chutei e deu certo. Então olha só, a descrição da natureza das operações da entidade e das suas principais atividades é informação que pode compor nota explicativa divulgada pela entidade. Olha só, rapaziada, quando tiver a palavra pode, pelos outros vídeos, quem já viu, sabe que essa palavra é uma palavra bem aberta. É uma palavra que geralmente deixa a questão certa. Só que olha só, você tem que usar a técnica com inteligência. Você tem que ver toda a assertiva, toda a questão. A cada vírgula, a cada E é uma nova assertiva. Então não adianta nada ter a palavra pode no final, mas no começo tem uma assertiva que está restringindo. Então a técnica se baseia nisso, rapaziada. Questões muito amplas, que usem palavras como incluem, pode, é possível, quando elogia algum método, geralmente essas questões estão certas. E quando é muito restritiva, só é possível, somente, deve, exclusivamente, essas questões estão erradas. Mas, olha só, olha o pulo do gato. Estão erradas quando? Quando não for uma definição, quando não vier de alguma lei, porque as leis podem falar que algo deve ocorrer, entendeu? Agora, se forem questões mais abertas de interpretação, aí sim o deve não pode ser usado geralmente porque ele vai fazer a questão ficar errada. Então vamos continuar na prática aqui, já falei demais, eu gosto de mostrar, é na prática mesmo. Então vamos agora, não fiz mais nenhuma questão, agora vai ser no ao vivo e a cores, então vamos para cima. Ó, vou mostrar para vocês uma questão que não dá para usar técnica. No balanço patrimonial, integram o grupo do ativo não circulante, o ativo realizável a longo prazo, os investimentos e o imobilizado. Isso aqui é questão de definição. O que integra o balanço patrimonial? Essa questão eu teria que ter estudado a matéria. Não dá para usar nessa questão aqui. Então, contabilidade é uma matéria que é mais difícil de usar esse tipo de técnica. Mas também vão ter questões que dão para usar. Ó, resultados abrangentes que, por força de lei ou norma, não podem ser incluídos na demonstração do resultado são denominados outros resultados abrangentes. Você percebe que essa questão aqui está definindo algo. Aqui você precisaria saber. Você precisaria saber o que significa o que ele está dizendo na questão. Então não dá para usar a técnica. Então agora eu vou achar uma questão que dá. Vou bater no olho aqui com vocês. Vem comigo tomar até um golinho aqui, ó. Cappuccinozinho brabo. Então, ó, também não dá. Eu vou achar, hein? Eu vou achar, confia em mim. O direito de propriedade é uma característica essencial. Acho que esse aqui dá, hein? A verificabilidade é uma característica qualitativa de melhoria da informação contábil financeira, que assegura ao usuário por meio da verificação direta ou indireta que a informação prestada pela contabilidade representa fidedignamente o fenômeno econômico que se pretende representar. Essa aqui realmente precisaria também saber um pouco da definição, vou marcar como certa, porque eu já estudei essa matéria e eu acredito que seja certa. Fechou? Mas não daria para usar a técnica nessa daqui. Vamos continuar. Vocês vão entender, rapaziada. Fica comigo, ó, prova da Polícia Federal chegando. Vocês vão entender no final das contas. Uma utilidade da informação contábil financeira é permitir, ó, essa aqui vai dar, rapaziada, vem comigo. Essa palavra é indefinida, ela é genérica, ela é um artigo indefinido. Geralmente, quando tem isso daqui, torna a assertiva correta. Só que, olha o tamanho do texto. Cada frase aqui, ó, cada vírgula, você tem que analisar de novo, entendeu? Então, usem com responsabilidade a técnica, tem que saber usar profundamente. Uma utilidade da informação contábil financeira é permitir que investidores e credores avaliem se as suas expectativas em termos de retorno serão atendidas, devendo tal avaliação ser feita por meio da análise das perspectivas associadas aos fluxos de caixa futuro de entrada para a entidade em que se pretende fazer o investimento. Você pode ver que aqui estava uma questão aberta, só que aqui ele usou a palavra deve, né, devendo tal avaliação ser feita por meio da análise de tal forma. Então complicou a análise, rapaziada. Eu vou marcar essa questão, deixa eu ver.
que se pretende fazer o investimento. Eu não chutaria essa questão na prova, porque realmente a partir daqui fica mais difícil. Devendo tal avaliação ser feita por meio da análise das perspectivas associadas aos fluxos de caixa futuro de entrada para a entidade que se pretende fazer o investimento. Eu acho que vai estar certa essa questão. Apesar de que tem um devendo aqui, ele apenas explicou como deveria ser feito, entendeu? Mas é uma questão que estava aberta, é uma questão ampla, que não restringe nada. Então essas questões têm mais chance de estar corretas. Então vem comigo. Rapaziada, estão curtindo? Ó, isso aqui vai facilitar um pouco para vocês. Naquele momento ali que você tá fazendo a prova, você tem que responder mais algumas, o tempo tá acabando, e aí você tem que deixar menos em branco. Pode usar a técnica que vai dar certo na maioria das vezes. Você tem uma chance maior de acertar. Então vamos procurar questões que dê para usar a técnica. Ó, como é que eu vou usar numa dessa daqui? Não tem como, tem que fazer conta. Não tem como. Mas a gente vai achar questões. E ó, hoje eu vou sem pressa, vou devagarinho, qualquer coisa acelere o vídeo aí. O balanço patrimonial de uma empresa tem como principal objetivo verificar se os resultados da empresa foram atingidos, inclusive os operacionais em determinado período. Rapaziada, pega esse ponto aqui comigo. Quando ele falar de principal objetivo, tome cuidado. Por quê? De algo como o balanço patrimonial, é difícil você definir o principal objetivo. São vários objetivos que o balanço patrimonial pode ter. Como é que vai definir especificamente qual é o exato principal objetivo? É uma questão restritiva de alguma forma, que está restringindo, falando que aquele tem que ser o objetivo principal. Pode estar certa essa questão, eu não chutaria na prova, mas tem um indício que pode estar errado, então vou marcar errado. E deu certo. Estão conseguindo entender, rapaziada? Ó, eu já fiz milhares de questões de concurso, então isso aqui não é do nada, é de uma análise fria que eu fiz de milhares de questões. Então vamos continuar, vocês vão entender o que eu estou falando. O teste de estresse reverso, ó, final do vídeo eu vou falar em qual concurso eu fui nomeado hoje. É uma ferramenta de identificação de cenários que possam levar a instituição a ultrapassar seus limites de risco de mercado. O teste de estresse reverso é uma ferramenta de identificação de cenários que possam, palavra mágica, quando ele fala assim, ó, ele não está querendo se comprometer muito com a questão, é que pode levar, não está dizendo que vai levar, que garante que vai levar, falou que pode levar. Eu chutaria certo essa questão, mas questões de contabilidade são mais difíceis de usar a técnica. E deu certo mais uma vez. As instituições não podem usar derivativos no gerenciamento do risco de variação das taxas para os instrumentos, devido ao seu potencial de aumentar a volatilidade dos resultados. Galera, eu achei essa questão um pouco restritiva aí. A instituição não pode usar derivativos? Será que ela não poderia usar para uma outra forma, usar de uma forma equilibrada, uma forma com menos riscos? Né? Então é uma questão que está restringindo. Eu vou marcar errado por isso. Alguma hora eu vou errar e não foi nessa. Mais uma vez, Deus. Eu acho que vou fazer essa prova da Polícia Federal. Vocês querem que eu faça, rapaziada? Eu me inscrevi ontem, não paguei ainda. Comentem se vocês querem que eu faça a prova da Polícia Federal. Fechou? Ó, questão aqui não dá para usar a técnica de chute, obviamente. Tem que fazer vários cálculos aqui. Aqui também não dá. Ó, todas essas questões aí não dá. Então vamos achar questões teóricas. Questões teóricas. Implica o reconhecimento de um fato contábil misto. Ó, tá vendo que aqui é uma definição, né? O registro contábil implica em tal coisa. Isso aqui realmente precisa saber o conteúdo, né? Então vamos continuar aqui até achar questões abertas aí, questões de interpretação. A separação dos itens patrimoniais do ativo nos distintos elementos que os constituem determina a utilidade da informação financeira obtida. A separação dos itens no ativo que os constitui determina a utilidade. Determina? Para mim tá com cara de errado, porque ele tá falando que algo é determinante. Ele tá falando que determina, exatamente isso que determina a utilidade. Eu chutaria errado, já falei agora, eu vou errar. Deu certo mais uma vez. Rapaziada, vou fazer essa prova, tem jeito não. Valor adicionado e remunerações pagas. Não dá para fazer. Os fatores de produção são expressões distintas. Tem que saber se são expressões distintas ou não. E não se equivalem em termos monetários. Então, realmente questão mais difícil de usar a técnica. A exaustão é inaplicável a recursos florestais, teria que saber. Então, vem comigo. Rapaziada, eu vou contar para vocês o concurso que eu fui nomeado, hein? Aqui, ó. Vamos aqui para
Olha aí, rapaziada, estão conseguindo ver? Matheus Augusto aqui, ó, quarto lugar. Fiz até um videozinho do Merchan dos resumos, porque eu só usei esses resumos, os resumos 360, para ficar em quarto lugar no concurso do CFFA. Então os resumos realmente funcionam. Resumos aliado à técnica de chute. Rapaziada, depois que eu comecei a fazer isso, ler os resumos, aprender tudo sobre os resumos, fazer questões, muitas, milhares de questões, fazer um caderno de erros, pronto. Foi só sucesso, fui nomeado, aprovado em diversos concursos. Então vamos continuar. Esse vídeo vai realmente ficar mais longo. Então, quem quiser acelerar aí. Um imóvel adquirido por uma empresa para valorização deve, após seu registro inicial, ser mantido contabilizado pelo seu valor justo ou pelo seu custo. Nesse caso, sujeito à depreciação, se aplicável. Então, rapaziada, vocês podem ver aqui, ó, que apesar do deve, ele está colocando uma definição do que deve acontecer. Então, não é por causa da palavra do deve que vai estar errado, não. Pode estar errado. Vamos ver se essa questão está errada. Questão certa, ó. Apesar do deve, ele falou que um imóvel adquirido por uma empresa para valorização deve, após seu registro inicial, ser mantido contabilizado pelo seu valor justo. Então, nem sempre, quando tiver a palavra deve, você tem que analisar a questão por inteiro. A demonstração do resultado do exercício é composta exclusivamente por receitas e despesas. Aqui você pode ver, ele está restringindo muito, né? Então, esse método, demonstração do resultado do exercício, a DRE, é composta exclusivamente por isso. Eu acho que pode ter mais coisas. Vou marcar errado e errei. E ele usou a palavra exclusivamente. Então, fiquem ligados. Nem sempre vai dar certo. Olha essa questão aqui, rapaziada. O conhecimento e o entendimento do plano de contas da entidade são fundamentais para o serviço do departamento contábil, mas também são, pelo menos em entidades maiores, essenciais a outros departamentos. Então, a questão aberta, ampla, também são, pelo menos em entidades maiores, essenciais a outros departamentos. Não tem restrição na questão. Então, questão com cara de certa. E acertamos aí mais uma vez, rapaziada. Só que olha só, em contabilidade é difícil achar questões que dá para usar. Entendeu? As questões são muito específicas, tem muito conceito, tem muita conta, tem muitas coisas que precisam que o concurseiro tem que saber ali para poder acertar a questão de contabilidade. Então vamos fechando o vídeo aqui, rapaziada. Vou ver se eu acho mais alguma aqui que dê para utilizar. Olha, mais uma que eu achei aqui que eu acho que dá para utilizar. Atualmente, a implantação de sistemas eletrônicos de dados em contabilidade permite a identificação de transações atípicas, o que facilita não apenas o controle interno, mas também a auditoria de dados financeiros. Olha só, rapaziada, atualmente, implantação de sistemas eletrônicos de dados permite a identificação de transações atípicas. Está elogiando a implantação de sistemas eletrônicos de dados e está falando que facilita não apenas o controle, mas também a auditoria. Olha que questão bonitinha, questão aberta, questão ampla, questão genérica, utilizando as palavras-chave ali, permite, facilita. Então, questão com cara de certo. Essa eu chutaria na prova, com certeza, no certo. E deu certo mais uma vez. Então, ó essa palavra aqui, embora essa palavra geralmente, quando o CESP utiliza, fique bem ligado porque tem mais chances de estar errado. Embora o processamento eletrônico de dados tenha modernizado a contabilidade, o julgamento humano quanto às estimativas contábeis ainda é necessário para acomodar incertezas complexas que a tecnologia não consegue prever completamente. Apesar do embora aqui tá com cara de certo essa questão, porque embora o processamento eletrônico de dados, o julgamento humano ainda é necessário para acomodar incertezas complexas. Ok, questão certa. Então, mas tomem cuidado com a palavra embora. A companhia que vier a adquirir fundo de comércio deve reconhecê-lo. Aí teria que saber aqui se seria no ativo intangível ou não. Então não daria para usar também. Os valores reconhecidos como outros resultantes abrangentes não podem ser objeto de reclassificação futura. Não podem. Vou marcar errado. Pelo não podem. Mais questão difícil, não chutaria na prova. Ó, aqui tá usando a palavra devem. Só que presta atenção, rapaziada. Ele tá usando a palavra devem, mas é para especificar que devem ser classificados no ativo circulante, os ativos financeiros e outras coisas. Então, apesar do deve, não daria para chutar essa questão. Vocês conseguem entender isso? Que nem sempre você tem que ver quando que essas palavras realmente restringem. E na verdade o deve não está restringindo. Ele está só falando que quando isso acontecer, tal coisa deve acontecer também. Então, fiquem ligados. Nem sempre a palavra deve exclusivamente vai estar errado. Para fechar, última questão. Se eu errar, tudo bem. Vamos ver aqui, vamos achar uma. Para se enquadrar no conceito de passivo, deve ser resultado de uma transação. Ele está falando que
para se enquadrar no conceito de passivo, tal coisa deve acontecer. Então esse deve aqui também não pode ser utilizado a fins de chute nessa questão aqui. E para questões de contabilidade é mais difícil, tem muitas vezes a palavra deve é usada. Então a palavra deve não significa que vai estar errado. Vamos achar a última. Vamos achar a última aí. Fechou o vídeo. A entidade deve elaborar o conjunto de suas demonstrações contábeis por meio da utilização do regime de competência, sendo vedada a utilização de outro regime contábil. Então é assim tão restritivo? Tem que usar sempre o regime de competência? Não tem nenhuma exceção? É vedada a utilização de outro regime? Eu chutaria errado essa questão e deu certo aí mais uma vez. Para que um lançamento contábil seja realizado com boa qualidade técnica, são necessários diversos requisitos, tais como clareza, exatidão, propriedade descritiva e intitulativa. Então, é uma questão aberta, né? São necessários diversos requisitos, não está dizendo que são só esses, mas diversos requisitos, como a clareza, a exatidão e propriedade descritiva e intitulativa ao marcar certo. Então chega por hoje, fizemos muitas questões, fiquei até meio rouco aqui no final. E eu sei que muitas pessoas estão gostando do vídeo, estão ficando empolgadas. E sabe por que você está gostando do vídeo? Sabe por quê? Porque é de verdade, porque eu estou fazendo aqui na hora, porque eu realmente passei pelo que vocês estão passando, porque eu estudei muito, porque eu sou concurseiro, fui concurseiro, serei concurseiro, amo concursos. Então vocês sentem minha energia também, vocês sabem que é verdadeiro. Um ou outro que não vai assistir o vídeo todo e vai achar que é balela, que eu estou inventando alguma coisa, mas vocês estão vendo que dá certo. Só que tem que entender, tem que achar as questões que dá para fazer isso. Em contabilidade, a grande maioria não dá para usar técnica de chute. Deixa eu só me aumentar aqui para fechar. Em contabilidade, a maioria das questões não dá para utilizar a técnica de chute. Mas uma ou outra ali, você pode achar e conseguir ganhar ali 3 pontos a mais, 4 pontos a mais, o que numa prova de concurso é muita coisa, vocês sabem disso. Então fiquem com Deus, tamo junto, se inscreve, deixa seu comentário. Os resumos estão à venda aí no site resumos360.com.br. Tem várias matérias lá, principalmente matérias de administração. Sou administrador, sou muito bom, os resumos estão incríveis e são baseados em milhares de questões. Então fique à vontade de comprar, está num preço baixíssimo, tá na descrição do vídeo aí. Fechou? Tamo junto. Valeu.